Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Toma a palavra, Sua Excelência Reverendíssima Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo Metropolita de Luanda. Acompanhemos. Senhor Núncio Apostólico, amados irmãos no sacerdócio e irmãs na vida consagrada, santo povo de Deus, convoca-nos
um belo e santo motivo, a expressão da nossa catolicidade, a expressão de sermos aquela comunidade que nasce da semente dos apóstolos, do testemunho dos apóstolos, da vida dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, e que quer permanecer unida a esta verdade, que é a vida da própria Igreja. Esta palavra que de geração em geração, através do tempo e dos séculos, continua a conduzir os homens para a plenitude da verdade, que é Jesus Cristo. É uma tradição antiga na vida da Igreja. Quando ocorre um conclave e é eleito um Papa, a notícia é logo difundida pelos 4 cantos do mundo. E naqueles tempos em que não tínhamos nem o telégrafo, nem o telefone, nem o fax, eram enviados mensageiros a partir de Roma, às grandes igrejas, aos patriarcados. Esses percorriam quilómetros a cavalo, chegavam ao destino às vezes depois de um mês ou mais, e ali apresentavam as cartas. Habemos Papa. Grande exultação, grande alegria para o povo que meses antes recebera a notícia do falecimento do Papa reinante e logo se congregava em oração pela eleição do novo Papa, na serenidade, na tranquilidade de espírito que ato tão sublime requer e exige. Hoje, esta tradição continua, mas já não com toda aquela ansiedade e expectativa e demora dos tempos passados, mas permanece esta acolher a notícia. Acolher a notícia, acolhendo o mistério. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Acolhendo o mistério, confirma os teus irmãos na fé. Acolhendo o mistério, quem vos ouve, a mim ouve. Então, a nossa igreja reúne-se com 2 motivações. A primeira é a ação de graças a Deus pelo Papa que nos enviou, Leão XIV. E a segunda é a expressão daquilo que o Concílio Vaticano II desenvolveu como conceito eclesiológico de recepção. Chegou a notícia, agora é a nossa adesão. Este é um momento em que nós expressamos a nossa adesão ao Papa Leão XIV, dizendo sim, tu és Pedro, confirma-nos na fé, que queremos caminhar contigo. O Papa que Deus nos deu preside esta nossa celebração, este nosso encontro. Sua Excelência, Senhor Núncio Apostólico, que é a expressão no meio de nós da presença e da solicitude pastoral do Papa pela Igreja presente em todo o mundo, e que é para nós o sinal mais próximo desta nossa adesão à catolicidade que tem em Pedro a pessoa sacramento. Bem-vindos, irmãos,
E, Senhor Núncio, obrigado por presidir este nosso encontro de fé. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e aos irmãos que pequei muitas vezes por pensamento, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos santos e santos e aos irmãos, que rogueis por mim e pelos nossos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, que nos ensina a santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A Igreja, o novo povo de Deus, não pode crescer nem expandir-se se não estiver fundada e constituída sobre a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que sensibiliza os corações, que os converte a Deus e a sua lógica. É a Palavra de Deus que nos renova continuamente. Com delicada atenção, escutemos Deus que nos fala. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor.
Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente, cheio de bondade, não está sempre a arrepender, nem guarda ressentimento. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé e agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia, e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor livrará-me de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém.
Palavra do Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Elas responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e todo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Excelências, senhores bispos, caros irmãos e irmãs na Cristo, esta noite podemos celebrar outra vez, como ontem, a solenidade, a missa dedicada aos apóstolos Pedro e Paulo, ambos como testemunho de fé da Igreja uma, santa, católica, apostólica, é recordar e ter consciência da vitalidade das raízes perenes de onde nos surgimos. Os dois apóstolos foram martirizados em Roma no tempo de persecução. Pedro é a pedra que recebe sua firmeza diretamente da pedra angular que é Cristo. Paulo, a fonte de onde flui o ardor missionário, nascido do encontro com o Senhor ressuscitado. Celebrar sua memória em forma de solenidade é recordar o caminho de nossa fé ao longo destes 2 milênios e pensar no nosso próprio seguimento de Jesus. Uma solenidade que desde o século III nos convida a professar a fé e a assumir o compromisso da missão e de uma oração dedicada ao sucessor de Pedro, o Papa Leão. A primeira leitura narra um episódio das muitas persecuções aos cristãos realizadas pelo governador Herodes na sua tentativa de agradar o imperador romano e se aproximar das autoridades judaicas. Mais do que destacar o personagem Pedro, deseja apresentar a vida dos primeiros cristãos logo após a ressuscitação de Jesus. Por isto, se enfatiza que a liberação de Pedro não é resultado de forças da violência, mas da confiança em Deus que houve a intercessão através da oração. A oração da comunidade é respondida com a intervenção de um mensageiro divino. A oração recebe a respeitosa resposta de Deus, de modo semelhante como muitas vezes experimentamos quando pedimos ou agradecemos a Deus. Em última instância, os fatos narrados
desejan revelar de modo catequético a solicitude com que Deus cuida a sua igreja e dos discípulos que permanecem fielmente dando testemunho da salvação. A segunda leitura nos coloca diante de Paulo escrevendo a um amigo e colaborador missionário o seu testamento espiritual. Timoteo foi o mais valoroso e inseparável companheiro missionário de Paulo. Pela sua coragem e servidão, Timoteo foi escolhido para ser o primeiro bispo da comunidade cristã em Éfeso. Apesar do solidão que sente na prisão, da desilusão com algumas pessoas e o cansaço físico imposto pela idade, o apóstolo Paulo permanece ciente de que aquele que o chamou no caminho de Damasco permaneceu sempre ao seu lado ao longo de sua jornada missionária, usando as imagens da oferta do sacrifício, da luta e da competição esportiva. Paulo mostra o final de uma vida oferecida ao Evangelho. Todavia, ao contrário da coroa de louros oferecida aos atletas, o apóstolo tem plena certeza de que receberá a Cristo. Compreendemos que no fim da vida um discípulo de Jesus, apesar dos perigos, desafios e provações, sempre reconhecerá a permanente presença do Senhor em meio a todas elas. De modo semelhante ao apóstolo Paulo, os cristãos de todas as épocas devem redescobrir a cada dia a presença do Senhor em sua vida, confiar em sua graça e permanecer fiel ao Evangelho. O Evangelho nos introduz no centro da fé dos discípulos em Jesus. Ao fazer sua profissão da fé, Pedro se torna a voz que comunica a fé da sua comunidade e recebe de Cristo nova identidade e missão. A questão que Jesus propõe é fundamental para a compreensão da sua identidade. A multidão compreendida e afirmava que Jesus falava em nome de Deus, apesar de o enxergar como um profeta enviado da parte de Deus, falava a eles o passo decisivo que levava ao encontro pessoal, como acontecera com Zaqueu, o centurião romano, o cego Bartimeu ou o samaritano. Por isso, a grande multidão permaneceu como discípulo da curiosidade. Os discípulos caminhavam com ele há quase 3 anos e mesmo assim muitos ainda não sabiam quem ele era e qual sua missão. Em resposta à sua profissão de fé, Pedro é chamado de bem-aventurado porque já possuía no coração algo precioso que o restante dos discípulos ainda buscava alcançar. Sua profissão de fé não é fruto puramente da inteligência humana, mas da misericórdia de Deus.
Jesus então confere nova identidade ao discípulo. Pedro torna-se como pedra, rocha. Recebe o compromisso de manter-se firme e confirmar os outros discípulos na fé professada. Para ser capaz de tal grande missão, Pedro recebe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar as coisas do céu e da terra. As chaves representam a missão da Igreja de refletir e anunciar o mistério do reino anunciado por Jesus Cristo. A vida e a missão destas duas colunas da Igreja que hoje celebramos não tiveram como alicerce uma imagem puramente intelectual, mas uma experiência pessoal e transformadora que resultou numa caminhada sofrida e testemunhada tendo como fundamento inabalável a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, graças aos meios de comunicação, muitos cristãos têm acesso a todos os livros que a fé cristã produziu ao longo destes 2 milénios. No entanto, apesar do amplo alimento intelectual, são poucas que fazem esta experiência personal e eucarística da vida com Cristo. Como resultado disto, muitos conhecem a doutrina moral, teológica e canônica, mas se tornam incapazes de ter comunhão e solidariedade com o próprio Cristo teve. O risco para todos nós é nos tornarmos intelectuais nos modelos dos fariseus, mas distantes da humildade e mansidão do coração de Jesus. O mistério de Pedro e dos seus sucessores não é um cargo de honra, o topo de uma escada para onde se corre a fim de subir os degraus enquanto se derruba os irmãos na fé. O primado é um serviço, o serviço de apacentar as ovelhas do Senhor, o serviço de presidir a caridade, ser testemunha de Cristo, pastor e servo dos cristãos, são direitos e deveres que Cristo passou a Pedro e a Paulo, aos seus sucessores, os bispos de Roma e do mundo inteiro, mas também a todos nós que, uma vez batizados, nos tornamos igualmente discípulos seus. Por isso, ao longo da nossa vida e missão, o Senhor permanece mirando com amor os nossos olhos e, sorrindo, repete a pergunta: é vós quem dizeis que eu sou? E, afinal, quem é Jesus? Nossa resposta, como reflexo de nossa caminhada ao seu lado, de modo semelhante a Pedro e a Paulo, não pode ser algo mecânico e intelectual, mas fruto da presença de Deus em nossa vida e eco da verdade que carregamos no nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja Católica vive hoje um momento de graça. Deus deu-nos um novo pastor, o Papa Leão XIV, um homem de fé, de oração, de serviço, de um coração missionário, mariano. Portanto, este novo começo gostaria de vos convidar a unir-vos na oração pelo nosso Santo Padre. Rezemos pelas suas intenções. Não é fácil carregar a cruz do papado nos tempos que correm. O mundo precisa de clareza, coragem e amor.
e o Papa precisa das nossas orações. A batalha espiritual é real e ganha-se com a oração e o jejum. É por isso que hoje levanto a minha voz para vos pedir algo muito concreto. Rezemos o rosário todos os dias pelo Papa Leão XIV, que a nossa mãe, a Virgem de Moshima, o proteja com o seu manto sagrado e que o Espírito Santo o guie sempre pelos caminhos da verdade e da santidade. E como o Papa nos recordou na sua primeira mensagem, que Nossa Senhora, a Rainha do Rosário, interceda por ele e por toda a Igreja. Que de Angola se eleve um grito de amor, de fé e de unidade. Viva Cristo Rei! Viva a Virgem Maria! Viva o Papa Leão XIV! Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Irmãs e irmãos, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e Pablo, apresentamos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que conduz à salvação, oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão XIV, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos, irmãos. Nós rogamos.
pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê a força. Oremos, irmãos. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Pela nossa comunidade arquidiocesana, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos, irmãos. Deus clemente e cheio da compaixão, atendei o povo que vos suplica e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Pedro e Paulo são dois caminhos e uma só fé, dois carismas e uma só igreja. Esta dança dialética é em verdade a alma da missão cristã. O romano pontífice é, pois, chamado a escutar o eco das virtudes petrinas e paulinas. É chamado a ser rocha que não teme o mar e raio que ilumina sem queimar. Pastor que conhece o cheio das suas ovelhas e missionário que cruza desertos por amor. Depomos sobre o altar do Senhor este ministério e este servo, para que seja uma ponte viva entre a firmeza de Pedro e o fogo ardente de Paulo.
sacrifício será feita por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Pablo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a instruiu com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam cada um segundo a sua graça para formar a única família de Cristo, agora associados na mesma coroa da glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa sua voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramados sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, comigo, vosso indigno servo, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Oh
que tira o pecado do mundo. Aos 25 de agosto de 1998, o cardeal Alexandre do Nascimento cravou o seguinte em seu diário íntimo: gosto pensar na promessa que Nosso Senhor fez aos apóstolos. Preparou-lhes um reino e os assentaria à mesa e comeriam com ele. Não imagino bem o que será tudo isso. Apenas parece-me que será ao mesmo tempo muito simples e muito sublime, a tal ponto que será a revelação definitiva e espetacular do amor espantoso de Deus pelos seus filhos. Fim de citação. Somos felizes porque convidados a este banquete. Aproximai-vos, saboreai e vede como o Senhor é bom.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja que, assim, ao fracasso do pão e ao mesmo ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no nosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém. Toma a palavra o Frei Agnello Luciani, pároco de Nossa Senhora de Fátima e vigário episcopal para a vigararia de Fátima, para nota de agradecimento. Paz e bem a todos. Paz e bem. Excelência Dom Crispim Witold do Biel, Núncio Apostólico de Angola e São Tomé. Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo Metropolita de Luanda. Dom Antônio Lungueque Pedro Bengue, Bispo Auxiliar de Luanda. Dom Zacarias Camoenho, Arcebispo Emérito do Lubango. Dom Anastácio Carrango, Bispo Emérito de Luanda. Dom Serafim Xingo de Aombo, Bispo Emérito de Mbanza, Congo. Reverendos superiores maiores, reverendos senhores padres, venerandas irmãs consagradas, administração municipal do Rangel, de maneira particular, Sua Excelência, Senhor Administrador Lourenço Luiz Domingos, que nos brinda com a sua presença. As autoridades civis e militares aqui presentes, aos reverendos diáconos, a todos os fiéis aqui presentes, que vieram das várias paróquias da nossa arquidiocese e não só, queremos agradecer a todos pela presença e pelo apoio que nos concederam na organização desta magna celebração. Ao Seminário Maior pela animação, a equipa da decoração e os meios de comunicação aqui presentes. A todos a nossa profunda gratidão e que todos juntos, unidos ao Santo Padre, o Papa Leão XIV, continuemos a amar a nossa Igreja. Muito obrigado a todos. Como consta na agenda pastoral, quarta-feira, 2 de julho, às 10 horas, no Seminário Arquiepiscopal de Luanda, ter-se-á o encontro do clero diocesano. Quinta-feira, às 15 horas, no Seminário Arquiepiscopal de Luanda,
Encontro dos Missionários. Quarta-feira, 2 de julho, às 15 horas, Encontro dos Missionários da Vigararia de Fátima, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. E fez o seu Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tempora bona veniant, paxi Christi veniant, regnum Christi veniant.
Contigo está, não tiveste